PT registra a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. Segundo o IBGE, falta trabalho para 27 milhões de pessoas no país. Cresceu o número de trabalhadores autônomos no Brasil. Segundo um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, o vírus da Zika, associado a um aumento de nascimentos de crianças com microcefalia no Brasil em 2015, chegou muito provavelmente ao país vindo do Haiti no fim de 2013 e não durante a Copa do Mundo em 2014. Até agora se acreditava que o vírus havia chegado ao país durante a Copa do Mundo de 2014, trazido por turistas africanos ou durante o Campeonato Mundial de Canoagem no Rio de Janeiro em agosto do mesmo ano, do qual participaram esportistas de países do Pacífico, afetados pelo vírus. É o que recorda a instituição. Mas o estudo concluiu que o vírus não veio diretamente da Polinésia Francesa, onde uma década atrás foram registrados surtos, segundo a Organização Mundial da Saúde, mas migrou dali para a Oceania, seguindo até a Ilha de Páscoa e a América Central e Caribe, chegando ao Brasil no final de 2013. Segundo Lindomar Pena, um dos pesquisadores citados pela agência de notícias da Fundação, isso coincide com o caminho percorrido pelos vírus dengue e chikungunya. O Zika foi diagnosticado pela primeira vez no Brasil em maio de 2015, quando se propagava pelo Nordeste, transformando-se em epidemia. Foi associado ao aumento de casos de microcefalia em recém-nascidos, com quase 3 mil pacientes relatados ao final deste ano. E o Instituto GPA abriu inscrições para o seu curso de música. São disponibilizados 45 vagas para a unidade de Osasco. Gratuito e sem fins lucrativos, o curso é totalmente financiado pela instituição. O programa de música do Instituto GPA tem a proposta de despertar vocações e estimular talentos. Fundado em 1999, a iniciativa já desenvolveu habilidades musicais de mais de 15 mil jovens, com idade entre 10 e 21 anos. Trata-se de uma oportunidade de desenvolvimento cultural, em que adolescentes e crianças descobrem novos talentos por meio de aprendizado de teoria, prática e história da música erudita de forma diferenciada, que os estimula a ter disciplina, concentração e senso de equipe. Com duração de 2 anos e aulas de 1h30, 2 vezes por semana, o programa é voltado para quem não tem conhecimento musical prévio, além de disponibilizar os instrumentos musicais para as crianças e adolescentes de 10 a 18 anos. Conta com uma metodologia que trabalha o ensino de violino, viola, violoncelo e contrabaixo de forma conjunta, desde a primeira nota sem estudo individual. E fomos às ruas descobrir o que a população leva em consideração na hora de escolher o seu candidato. É o Povo Fala. Então, assim, na verdade, quando eu votei aqui, eu não pesquisei nada. Eu votei no cara, né? Porque assim, eu sou de Pernambuco, então assim, aqui em São Paulo mesmo de falar um candidato, eu não tenho opção ainda de votar, porque eu não conheço a trajetória. O que eu levo em consideração é pelo que eu vi, o que ele já fez no passado, né? Os debates, ele estava trabalhando, eu não assisti não. Você assistiu ao debate? Assisti. E o que você achou? Se ele funcionou para você escolher quem você quer votar? Eu achei ridículo, mas eu já sei em quem eu vou votar e eu sei como eu me baseei para escolher. Eu procuro, primeiro de tudo eu estudei história, né? Então eu já conheço um pouco do perfil do país e eu acredito que dá para você ter uma noção de onde os candidatos estão mentindo, né? E no debate eles mentiram bastante, né? Então você tem muitos personagens, né? Que ao longo da nossa história e da história do mundo também já são bem emblemáticos assim, já são caricaturas, né? E por eu estudar história eu já sei qual que é o meu candidato. Eu acredito que a educação e a cultura elas estão extremamente desvalorizadas, né? Então, se você não dá cultura e educação para o povo, ele não vai saber em quem votar. Ele não vai saber nada, basicamente. É exatamente isso que eles querem. Eles querem um povo que seja fácil de ser controlado, né? Eu acredito que a história, ao longo
da própria história, ela se repete, né? Então, se você olhar os erros do passado e tentar olhar os dois lados da moeda, você vai evitar cometer os mesmos erros, né? E estamos prestes a cometer os mesmos erros novamente. O que você usa em consideração para poder escolher o seu político, o seu candidato? Bom, eu uso os debates que eu vejo na TV. Você já sabe quem você vai votar ou ainda tem dúvida? Ainda não. Tá bem difícil dessa vez, hein? Ainda mais depois né, da corrupção, dessas corrupções que estão tendo, né? Devido a esses escândalos de corrupção, eu acho que o pessoal está mais atento agora, né? Por causa da crise, eles estão sentindo na pele, né? O que vem acontecendo. Eu acho que por conta disso eles estão mais atentos. Osasco poderá ter um monumento em memória às vítimas do amianto, material considerado cancerígeno pela Organização Mundial da Saúde. Esse foi o tema de reunião na última quinta-feira, entre os secretários de Desenvolvimento, Trabalho e de Inclusão, Lau Alencar, o presidente da Associação Brasileira de Expostos ao Amianto, Eliezer João de Souza, e o presidente de Cissor Cinecovel, José Elias de Góes, entre outros agentes públicos. Com uma antiga fábrica na Eternit, Osasco teve, nos anos 80 e 90, diversos trabalhadores que adoeceram ou morreram após a exposição ao amianto. O amianto está proibido em diversos países. No Brasil, 7 estados já proíbem a utilização desse mineral. E na última terça-feira, uma passageira com deficiência fez um vídeo desabafando contra os elevadores quebrados na CPTM de Osasco. O vídeo viralizou na internet. O vídeo chamou a atenção nos grupos de moradores da cidade nas redes sociais. Maria do Amparo fez uma gravação para protestar sobre a falta de acessibilidade na estação de Osasco e já teve milhares de visualizações desde que foi postado. Estou mais uma vez na estação de Osasco. Elevador quebrado, os 2 elevadores. Não arruma, sabe por quê? O técnico não mora em São Paulo. Não tem verba. Olha a quantidade de pessoas que usam o trem todos os dias. Cadê os nossos representantes? Cadê o Alckmin? Cadê os nossos políticos que ficam fazendo baixa assinada? Lula livre! Mas o meu direito de ir e vir, o direito constitucional, é incluído na estação de Osasco. Todos os dias para trabalhar, eu tenho que pegar 2 elevadores. Os 2 é quebrado. E hoje eu fui informada que a estação não tem funcionário. O que é que eu devo fazer? Tirar roupa? Gritar? Brigar? É vandalismo. Mas o que acontece comigo? O que acontece com os muitos deficientes que usam cadeira de roda, que trabalham no calçadão? O que acontece com os nossos idosos? O que acontece com as mães que têm seus filhos? Seu direito é engolido. Aqui é a estação de Osasco. E eu desafio os nossos vereadores, os nossos representantes a vir aqui. E a partir de amanhã, eu vou estar todos os dias aqui, com o microfone, tirando roupa, pedindo, até que eles criem vergonha na cara e mandem arrumar essa porcaria. É esse o meu recado. O registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico desta sexta-feira. O PT foi o último partido a registrar a candidatura à presidência, na quarta-feira, dia 15. Ao todo, 13 candidatos concorrerão ao Palácio do Planalto neste ano. Todos já tiveram registros de candidatura publicados. O primeiro turno está marcado para o dia 7 de outubro e o segundo para o dia 27. Na prática, com a publicação do edital, a Justiça Eleitoral considera que houve publicidade oficial para a candidatura. É aberto o prazo para impugnações, os questionamentos, que vão até o dia 22. A candidatura de Lula foi alvo de diversos questionamentos. Pelas regras, candidatos, partidos, coligações e o Ministério Público podem contestar as candidaturas em até 5 dias a partir do edital. Além disso, qualquer cidadão que esteja com direitos políticos válidos pode apresentar notícia de inelegibilidade, ou seja, informar ao TSE que o candidato está inelegível. O jornalista político Felipe Ferreira fez uma breve análise dos motivos dessas contestações. Então, de fato, o ex-presidente Lula não pode se candidatar pela lei da ficha limpa que ele mesmo aprovou em 2010, quando ainda era presidente, e essa lei impede que qualquer pessoa que esteja condenada em segunda instância, no caso ele que foi preso pelo caso do triplex no Guarujá, se candidate. Ainda assim, o Partido dos Trabalhadores está insistindo na candidatura dele em uma tentativa ali
de sustentar a maior rainha da esquerda brasileira até hoje. Porém, a candidatura dele deve ser impugnada até setembro e Fernando Haddad, o ex-prefeito de São Paulo, deve assumir o posto do Lula, sendo a Manuela Dávila, do PCdoB, vice. Vários pedidos de impugnação foram enviados e a Rosa Weber, a atual presidente do TSE, deve aceitar algum. A cantora de soul music Aretha Franklin, de 76 anos, morreu na última quinta-feira, vítima de câncer no pâncreas. A assessora da cantora, Gwendolyn Quinn, confirmou a informação à agência Associated Press, juntamente com o comunicado da família. A Aretha morreu em sua casa, em Detroit, às 9 horas e 50 minutos. O motivo da morte foi câncer de pâncreas do tipo neuroendócrino. A cantora foi diagnosticada com a doença em 2010, o que a levou a se afastar dos palcos por um período. Sua última performance foi pública, aconteceu na Filadélfia em agosto de 2017. Há 12 anos, muitas mulheres foram salvas com a criação da Lei Maria da Penha. Agressores agora podem ser presos em flagrante. São 12 anos de muita terapia para se livrar do nó na garganta que a aprisionava ao sofrimento do passado. Esta mulher passou 7 anos sendo agredida pelo ex-marido. Chegava a me bater a ponto de eu desmaiar e me acordar com água para bater de novo. E ele dizia, eu acabo com vocês, sem corpo não tem prova. No início do relacionamento, o ciúme do parceiro parecia poético, até que as agressões aumentaram. A pessoa começa pegando no seu braço, pegando no seu rosto, né? Aí é xingamento, aí dizendo que você não vai sair, ou dizendo que, sabe, te privando das coisas. Tudo virava motivo para a próxima agressão. É você responder uma coisa que ele não quer. Ele chega em casa e você ter feito uma comida que não era, que ele não achava ok, ou não ter feito. Durante todo o tempo, dormia e acordava com medo da morte e carregava uma culpa imposta pelo erro do outro. A gente sempre acha que a culpa é da gente, porque o agressor deixa você dizendo, olha o que você fez eu fazer com você. Se você não tivesse feito isso, eu não tinha feito aquilo. A vítima não tem culpa. A vítima não tem culpa. O agressor tem culpa. Ele que não se controla, ele que deixa de ser mais humano, né? Porque ele passa a ser um agressor, uma pessoa sem esses parâmetros. A cada 5 dias, uma mulher brasileira perde a vida em um feminicídio. De acordo com o Atlas da Violência, os casos de feminicídio aumentaram 15,5% em 10 anos. A cada 2 segundos, uma mulher sofre algum tipo de violência no país. Feminicídio é uma modalidade de homicídio nas seguintes condições: ou numa situação de violência doméstica e familiar, ou quando essa violência é de gênero, ou seja, ela foi morta porque ela é mulher. A Lei Maria da Penha garante a proteção das mulheres contra qualquer tipo de violência doméstica, seja física, psicológica, patrimonial, moral ou sexual. Desde 2006, após uma alteração no Código Penal, a lei prevê que os agressores podem ser presos em flagrante ou até terem a prisão preventiva decretada. O que acontece dentro de casa não é problema só de quem está em casa. É necessário se reagir, por quê? Porque isso tem um reflexo não só para aquela mulher, mas para toda a sua família. E inclusive esse agressor, porque ele aprendeu errado. Esta vítima se salvou com o apoio espiritual e a ajuda de um defensor público. Às vezes, a dor, o medo, a culpa e a vergonha impedem uma denúncia. É preciso ter consciência que existe saída no fim deste túnel. Busque ajuda para você e depois que você estiver fora de risco, busque ajuda psiquiátrica, busque ajuda psicológica, porque o roxo ele some, a ferida ela sara, mas a ferida emocional ela demora muito tempo para desaparecer. Segundo dados do IBGE, falta trabalho para 27 milhões de pessoas no país. As previsões econômicas são sempre positivas, mas a realidade nem sempre é como esperado, principalmente no que diz respeito à sonhada carteira de trabalho assinada. Segundo dados do IBGE, a taxa de desemprego chegou a 13% nos 3 primeiros meses de 2018, é a mais alta desde maio do ano passado. Isso significa que quase 14 milhões de brasileiros estão sem emprego hoje no país.
Kátia Moraes é moradora de Osasco. Formada em secretariado, ela diz estar desempregada há 10 anos e havia parado de buscar empregos por motivos pessoais, mas viu em um posto de atendimento a desempregados na cidade uma forma de realocá-la no mercado de trabalho. Eu comecei a procurar faz uns 3 meses só, um novo emprego. De 3 meses para cá, eu tô vendo que está bem difícil, né? E eu acompanho pelas reportagens também. Aí dá para ter uma análise da situação real de quem está saindo todos os dias para procurar emprego, né? Sei que não está fácil. Em Osasco, os portais do trabalhador são ferramentas sociais que desempenham papel de relevância na atual situação econômica do país, ao ajudar na inserção e realocação de trabalhadores no mercado de trabalho formal. Contribui também com a queda do desemprego no município. Nós bem sabemos que a questão do desemprego é uma política a nível nacional. Nós temos de conhecimento público que a taxa de desemprego no país gira em torno de 12 a 12,5% no país. É claro que isso pode mudar significativamente dependendo da situação econômica do país. Isso reflete nos municípios, nos estados e, consequentemente, no município. Então, está no negativo, eventualmente, no país. Mas, graças a Deus, em Osasco, nós podemos dar boas notícias, nós estamos no positivo. Nós não estamos no negativo nessas questões dos desligados, né, os demitidos, as pessoas que estão sendo desligadas do município e as que estão sendo contratadas. Então, o nosso saldo é positivo, né? Só para você ter uma ideia, só desse período até agora, que nós não terminamos o ano, nós temos aqui 4.790 pessoas que foram admitidas no município e desligadas 4.518. Então a gente está no saldo positivo de quase 300. Um saldo positivo no azul, mas isso é uma política de inclusão social e também de atuação dos nossos portais do trabalhador. É evidente que o município tem outros desempregados que às vezes acaba procurando agências, não passa pelo portal, mas nós recebemos em torno de 1.100 pessoas por dia nos portais do trabalhador, tanto do centro, zona sul e zona norte, e muitas dessas pessoas conseguem êxito em empresas parceiras que nós temos aqui no nosso cadastro. São centenas de empresas que todos os dias, um trabalho incessante, a gente tenta uma colocação no mercado de trabalho. É evidente que às vezes, dependendo da qualificação, falta quadros, mas nós temos uma política que o prefeito Rogério Lins nos determinou. Fizemos um convênio com o Senac para dar 12 cursos técnicos e de qualificação às pessoas para melhorar a condição do currículo delas e, consequentemente, melhorar a condição dela no mercado de trabalho. Então, são várias as ações que são realizadas por nós, qualificando, treinando e absolvendo a captação de vagas. Cresceu o número de trabalhadores autônomos no Brasil. A matéria é de Pietro De Lazari. O número de trabalhadores informais sem carteira assinada cresceu quase 3% de abril a junho em relação aos 3 primeiros meses de 2018. Em 4 anos, 4 milhões de empregos informais foram criados no país. Valdinéia trabalhou durante 16 anos na construção civil e, após a crise financeira que afetou o país, foi demitida. Desempregada desde 2016, esse ano ela resolveu empreender. Comecei a fazer alguns projetos de paisagismo, por conta mesmo, mas também estava difícil, o paisagismo do mesmo ramo da construção, não estava fácil. E daí eu comecei a procurar alguma coisa que eu gostasse, eu sempre gostei eu sempre fui muito criativa, eu queria alguma coisa que eu pudesse criar algum produto. E para quem deseja se reinventar, empreender e trabalhar com o que gosta, todo dia há uma nova chance para crescer. O empresário ele deve buscar conhecer o mercado em que ele quer atuar, conhecer os seus concorrentes, conhecer quem é o seu cliente de fato, para assim melhor atendê-lo. Como que eu vou inovar para a minha empresa se posicionar melhor no mercado? Porque hoje a concorrência é grande e sim, aquelas que se mantêm são aquelas que têm um diferencial competitivo, aquelas que inovam na sua maneira de atuar. Eu acho que a crise ela tem o seu lado ruim, né? Mas tem a questão da oportunidade que a gente nem enxerga que existe, né? Eu não pensava em fazer outra coisa, eu estava acomodada no que eu fazia, eu tinha um salário bom,
Eu trabalhava numa coisa que eu sabia fazer, né? E tudo que é novo te dá medo. Só que para mim tem sido muito gratificante. Você desenvolver alguma coisa, criar, entregar para a pessoa e ver que a pessoa gostou é muito bom. O mês das vocações é celebrado em agosto pela Igreja Católica. Confira na matéria de Lucian Haro. Com tantos caminhos a seguir, nem sempre é fácil descobrir a vocação. Para muitos, essa é uma descoberta que pode levar anos. Uma decisão construída degrau por degrau. Fui coroinha, servidor do altar, e depois fui catequista também, até que veio o chamado dos padres, né, para ir conhecer o seminário, para descobrir como que é o seminário, né, fazer os encontros vocacionais. Todo homem procura a felicidade e a vocação, o discernimento, né, a descoberta da vocação é parte central nesse processo. Padre Fabiano sentiu chamado ao sacerdócio ainda na infância. Hoje, como reitor de um seminário, ajuda muitos jovens a discernirem a vocação. A vocação é um chamado de Deus que passa pela aceitação da pessoa que o recebe e pela aceitação da igreja. Então, eu aqui também represento a igreja como aquele facilitador e cooperador que procura fazer com que aqueles que receberam o chamado de Deus e querem dar uma resposta, vejam se eles podem pôr isso a serviço da igreja para a construção do reino de Deus. O tempo de seminário é uma fase decisiva para quem se sente chamado à vida sacerdotal. É aqui que ocorrem todas as etapas do processo de formação de um padre. E é também onde os candidatos descobrem se estão mesmo no caminho certo. A formação dura em média 8 anos. A rotina inclui orações, muito estudo e alguns afazeres da casa. Temos o estudo até 3h30, parada de lanche, e 4 horas até 5h30 é o período de trabalho, de cuidado da casa, e aí nós aqui na horta, né? É algo que desestressa, tira da rotina, faz com que nós nos ligamos um pouco com a terra, a natureza, isso também nos acalma e ajuda no processo de formação também. 2 vezes por semana, os seminaristas também são incentivados a praticar algum esporte. Marcos está no 3º ano de teologia e há 6 no seminário. Deixou a carreira de professor de matemática para servir a Deus. Foi uma escolha, né, entre vida profissional ou aquilo que ia me fazer feliz mesmo, né? Então se trata mais de uma questão de busca pelo sentido mesmo da própria vida, da ocupação, né? Então, graças a Deus, eu sinto que segui o caminho certo. Lógico, a gente nunca sabe se vai ser padre, né? Mas aquele sim de cada dia, né? Por enquanto, né? Tem feito sentido, tem realizado. Já Fábio aceitou o chamado com apenas 17 anos. Para ele, a hora certa. Eu penso que foi na hora que Deus quis, né? Que o chamado é no momento que Deus... Eu tentei até mesmo entrar um pouco mais cedo, né? Mas por um motivo ou outro acabou que eu adiei. Optei por concluir o ensino médio antes. Então eu fiz os encontros e entrei no seminário. A vocação sacerdotal tem por base um chamado que o próprio Cristo fez aos apóstolos. Desde criança eu imaginava que podia servir a Deus desta forma. E posso dizer que me sinto feliz, realizado em poder corresponder a esse chamado de Deus e cooperar com a igreja para que também outros possam sentir esse chamado e corresponder àquilo que Deus lhes pede. E acontece neste sábado e domingo na Concha Acústica da Fito, em Osasco, o evento Convocação, festa em prol das vocações sacerdotais. Queridos irmãos e irmãs da Diocese de Osasco e de todas as demais dioceses aqui na região que participam dessa grande festa vocacional que é o Convocação. Está chegando o momento da gente estar juntos, da gente compartilhar a alegria, os shows, as atrações, os momentos de oração,
os grandes ensinamentos que nós temos de Deus nesta grande festa vocacional, o Convocação, que foi preparada para você. Venha junto com seus amigos, venha junto com a sua comunidade, venha junto com a sua família partilhar esses momentos tão alegres do Convocação. E venha celebrar conosco o dom da vocação. Se você é jovem, rapaz, moça que pensa um dia entregar a sua vida nas mãos de Deus através da vocação sacerdotal e religiosa, é lá no Convocação que você vai se encontrar. E neste ano especialmente, 15º Convocação da Diocese de Osasco, teremos 5 ordenações sacerdotais. 5 jovens que serão presbíteros, sacerdotes da igreja, consagrados nesse dia para servir ao Senhor. Será uma festa muito bonita, com a sua participação, com a sua alegria. Venha estar conosco nesses dias para compartilhar o dom da nossa vocação. Convocação, uma nova geração. Convocação. Confira agora o quadro Curiosidades de hoje. O bocejo é um reflexo natural dos seres humanos. Ele acontece quando o corpo começa a dar sinais de fadiga e tem o objetivo de mostrar que precisamos de sono. O bocejo é involuntário e, por isso, não pode ser evitado ou interrompido. Quando bocejamos, os músculos passam por uma contração. O mais comum é que o bocejo aconteça quando o oxigênio começa a ficar escasso no ambiente ou quando começamos a relaxar. Para evitar os bocejos repetidos, é necessário ingerir algum líquido ou lavar o rosto com água fria. Um dos objetivos do bocejo é despertar o indivíduo, fazendo com que ele movimente os músculos e faça o sangue circular. Uma curiosidade, ainda sem explicação, é o reflexo do bocejo, que acontece quando vemos outra pessoa bocejar. É como se o bocejo fosse realmente contagioso e inevitável. Em setembro, o letreiro de Alphaville vai ganhar novas cores e artes em comemoração aos 45 anos do bairro. E você pode ajudar a decidir quais artistas vão participar dessa ação. Basta votar nas artes e artistas que vão alegrar o letreiro por 90 dias. A votação será encerrada no dia 20 de agosto, às 2 horas da tarde. E o resultado será divulgado nos dias 25 de agosto nas redes sociais da Vero. Uma das artistas, Marilene Gomes, convidou a todos para uma votação. Eu sou artista plástica, represento a minha cidade de Paulista, sou pernambucana e pinto toda a história do folclore brasileiro, enfatizando as danças de roda, tudo relacionado a Pernambuco, o frevo, o baião, o chachado, o cavalo marinho, toda essa parte bem cultural da minha cidade eu pinto. E eu estou participando de uma seleção de artistas para pintar a entrada de Alphaville e o letreiro de Alphaville. Assim que entra em Alphaville vai ter um letreiro totalmente pintado e eu estou participando dos artistas que vão pintar esse letreiro. Gostaria de chamar toda a família, todo mundo que acessa essa TV, a TV de Osasco, pedir votação. Pode votar quantas vezes quiserem. Na revista Vero, essa participação é da Vero. Eu conto com a participação de vocês para votar no meu nome, Marilene Gomes, para que eu consiga entrar e participar dessa pintura que eu estou ansiosa para fazer na entrada de Alphaville. Podem entrar nas minhas redes sociais, como no Face, no Instagram, Marilene Gomes, e no meu site que eu tenho, marilenegomes.com, para conhecer um pouco do meu trabalho. É isso aí. Para mais informações, acesse vero.com.br. E você confere agora a nossa agenda cultural com Rafael Gomes. Olá! E as dicas culturais dessa semana começam com a chegada de um cinema itinerante no Jardim Piratininga. O Cine em Cena deve chegar em Osasco neste domingo. A cidade receberá 4 sessões por dia.
Todas as sessões são totalmente gratuitas, com uma seleção de filmes para todos os públicos. Na lista dos títulos nacionais estão A Menina Índico e De Onde Te Vejo. E nos internacionais, Carros 3, Meu Malvado Favorito 3, Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar e Sing, Quem Canta aos Seus Males Espanta. A iniciativa é apresentada pelo Instituto CCR e tem patrocínio da CCR Vioeste por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e recebe o apoio da Prefeitura de Osasco. E no cinema, para aqueles que amam ver filmes fora da realidade, temos a incrível história de Mentes Sombrias. Em um mundo apocalíptico, onde uma pandemia mata a maioria das crianças e adolescentes da América, alguns sobreviventes desenvolvem poderes sobrenaturais. Eles então são tirados pelo governo de suas famílias e enviados para campos de custódia. Entre elas está Ruby, que precisa se esconder entre as crianças sobreviventes devido ao poder que possui. The more damage that I do, I can show you how to use your strengths the way they're meant to be used. We can fight back. we don't have to stay in. E para finalizar a nossa agenda cultural de hoje, deixando aquela saudade de infância, está em cartaz a nostálgica história de Christopher Robin, um encontro inesquecível. Christopher Robin já não é mais aquele jovem garoto que adorava embarcar em aventuras ao lado de seu ursinho Pooh e outros adoráveis animais no Bosque dos 100 Acres. Agora, um homem de negócios, ele cresceu e perdeu o rumo de sua vida, mas seus amigos de infância decidem entrar no mundo real para ajudá-lo a se lembrar de que aquele amável e divertido menino ainda existe em algum lugar. Christopher. Deve ser a Madeline. Espera, meu pai não desenhou você? Isso! Sabe onde ele está? Eu sei. Vamos pular! É um impostor, mas despropositado do seu pai. Olha pra ele! Tigrão? E ó! E essa foi a nossa agenda cultural de hoje. Se você tiver alguma dica ou sugestão, acesse nossas redes sociais. Até a próxima! E esse foi o Jornal Regional de hoje. Outras notícias durante a nossa programação.